Tudo bom, gente? Vamos fazer mais uma aulinha de eletricidade agora, né? Aula anterior, a gente aprendeu a quantificar a quantidade de carga elétrica que tinha num corpo, né? Excedente de um corpo, para mais ou para menos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a força elétrica entre essas cargas. Então imagina que tem as cargas elétricas, né, positivas e negativas, né? Na natureza, elas têm atração ou repulsão, né? Então, a negativa atrai a positiva, né? Olha que romântica que é a física, hein? Os opostos se atraem. E as de mesmo sinal se repelem. Então, positivo com positivo se repele, e negativo com negativo também se repele. Então, negativo e positivo tem uma força de atração, né? Essa forçazinha F que eu desenhei aqui, né? Então estou representando as cargas aqui, carga positiva, carga negativa, tem uma forcinha, essas setinhas representam a força de atração e essas setinhas representam a força de repulsão, né? Quando os sinais são iguais. Então menos repele menos e mais repele mais. Ou seja, né, próton é atraído por elétron, mais próton com próton se repele, elétron com elétron se repele. Bom, como é que a gente mensura essa força, né? Imaginando que o corpo está carregado, como a gente já viu, consegue carregar calcular a carga de um corpo. Então a gente consegue saber quanto que é, né, que uma carga repele ou atrai a outra. Como a gente faz isso, né? Quem descobriu isso foi Coulomb, né? Se escreve Coulomb, mas a gente fala Coulomb, né? E assim, ele conseguiu criar uma fórmula que calcula essa força de atração ou de repulsão entre as cargas. Então a gente vai imaginar duas cargas pontuais no espaço, né, como eu desenhei aqui. Pode ser essa de mais, essa de menos aqui, mas eu vou fazer mais para cá. Mais e menos. Né, uma carga Q1 aqui e uma carga Q2 aqui. Tá? Só para a gente diferenciar as cargas, tá, gente? E elas têm essa força. No caso, é uma força de atração. Quanto que é essa força de atração? Para a gente saber quanto, para mensurar essa força, a gente tem que saber essa distância, né? A gente vai chamar de distância D entre as cargas, tá bom? A gente tem que saber também o meio que ela está inserido, né? Mas a gente vai usar uma constante, né? Que a gente chama constante eletrostática, né? Depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso, mas vamos dizer que elas estão no ar ou no vácuo, né? Que tem uma... Como o ar é muito rarefeito, é como se ele estivesse no vácuo, na ausência de ar, né? Ausência total de ar. Bom, então beleza, a gente tem duas carguinhas separadas, que uma está exercendo uma força sobre elas. Para a gente fazer uma analogia aqui a gente está falando de carga elétrica, a gente pode pensar, né, em força magnética, né? Imagina dois ímãs, todo mundo já deve ter brincado com dois ímãs, quando eles estão com os polos norte e sul, né, polos contrários, eles se atraem, quando eles estão com os mesmos polos, eles se repelem. Então quando eles estão com os polos contrários, você chega um pouquinho perto, de repente eles se grudam, né? Aí se afasta um pouquinho, passou um pouquinho de uma distância e já não sente mais nada. E ao contrário também, se eles estão com os polos, por exemplo, norte, norte e sul, que eu já vou explicar num próximo vídeo, se eles estão próximos, de repente não está sentindo nada, de repente eles se repelem. Um ímã empurra o outro, tá bom? Bom, então a gente vai calcular essa força, né? É a chamada força coulombiana eletrostática, tá? Tem esse palavrão todo aí. Aí não se assustem com a fórmula, eu vou explicar. Tá? Então essa força em módulo, tá? Ela em módulo é a constante K, né? Vezes a carga 1, vezes a carga 2. Tá? Em módulo, a gente usa isso aqui, né? Em módulo. Dividido por uma distância ao quadrado. O cachorro está latindo, querendo participar da aula. É isso aí. Bom, então, vamos lá, né? Eu já vou dar nome aos bois, o que são essas coisas. Vamos dizer que essa carga 1 aqui, ó, tem uma carga total, esse corpo aqui de 2 coulombs, tá? E esse aqui tem uma carga de 3 coulombs, tá bom? E eles são separados por uma distância de, vamos dizer, sei lá, 2 metros. 2 metros, tá bom? E vamos fazer essas continhas, tá? Então, antes de fazer as contas, vamos só, né, dar nome aos bois aqui, ó. F é igual a força, né, coulombiana eletrostática, né? Força eletrostática, para simplificar. Vou escrever o nome dele aqui a primeira vez, é coulombiana. Cuidado, gente, não é colombiana, é coulombiana. É um ditongo oral crescente, né? Pergunta para a professora de português aí que ela vai ajudar para quem não lembra, né? Você não fala o O praticamente, tem o O e o O vira uma semivogal, o U uma vogal, né? Então, ditongo oral crescente, colombiana você lê, né? Você não lê colombiana, tá bom? Bom, força eletrostática colombiana, K
é a constante eletrostática, né? Eletrostática. É uma constante que a gente usa para o vácuo aí, né? É uma constante de permissividade do vácuo também, mas não precisa, né, não precisa ficar preocupado com isso. É uma constante que a gente usa para calcular as coisas, por exemplo, no vácuo ou no ar, que está bem parecido. Tá? E Q1 e Q2 são as cargas do corpo. Cargas. Pode ser de um corpo ou cargas isoladas, tá? Cargas. Aí são essas coisas. Então vamos calcular especificamente para esse exemplo aqui que eu dei. Então, o exemplo vai ser: qual é a força aqui, né, de interação? Então a gente vai olhar primeiro para uma partícula, vou chamar essa aqui de partícula 1, né, essa de 2. Qual é a força em 1? Né? Ah, professor, eu podia olhar 1 puxa o 2, assim como 2 puxa o 1. Sim, mas a gente olha para 1 isoladamente e diz qual é a força que 1 sente em relação a 2. Tá bom? A gente pode escrever até assim para ficar mais fácil. 1, 2, como índices pequenininhos aqui embaixo, dizer qual é a força que 1 sente em relação a 2. Vamos calcular. Ou seja, qual é a força que 2 provoca em 1, que vai ser a mesma que 1 provoca em 2. Vamos lá. Constante de permeabilidade eletrostática, ela tem um valor de 9 vezes 10 a nona. Tá? Newton vezes metro quadrado sobre coulomb ao quadrado. Não se preocupe com essa unidade também, né? Essa unidade aparece de passar tudo para esse lado aqui, mas essa é uma unidade muito maluca, mas o importante é esse número aqui, tá? 9 vezes 10 a nona. Então a gente tem aqui que K, no lugar do K vou colocar o valor dele, que é 9 vezes 10 a nona. No lugar do Q1, vou colocar o valor dele, que é 2, vezes do Q2, o valor dele que é 3. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, né? Distância ao quadrado. No lugar do D, eu vou colocar o 2 e o quadrado aqui, que já estava aqui. E agora é só calcular. Acabou a física, agora é só matemática, né? Só aritmética. Vamos lá. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, 54. Né? Posso por aqui 54, 10 a nona. Dividido por 4. Tá bom? Então, isso aqui vai dar. Dividido por 2 daria 27, por 4, 13,5. 13,5 vezes 10 a nona newtons. E é assim que se faz, tá, gente? Basicamente era isso que eu queria falar. Espero que tenha dado uma força para vocês aí. Um abraço, até a próxima.